Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. O próprio governo russo apoiaram um golpe de Estado para criar uma nova república islâmica ali no centro da África. Vários países do centro da África estão passando para essa órbita de influência russo-islâmica, russa, e sem nenhuma liberdade, obviamente. Países que, como todos os países africanos, estão sempre lutando entre democracia e totalitarismo, estão sendo puxados para o lado do totalitarismo, na versão russa, com esse componente islâmico. Só que as pessoas começam a esquecer de novo, viram isso acontecendo, agora já estão esquecendo de novo. Então, ele coloca esse projeto do Putin na frente das pessoas. Assim, vamos, o que a gente falou, o que a comunidade democrática internacional deve fazer diante do Putin, diante dessa guerra, esperar um pouco, ver se a gente resolve mais adiante, e ele disse não. Zelensky diz não, precisamos acabar com o Putin agora, e acabar com a estratégia do Putin agora, quando existe essa mobilização para o combate à guerra da Ucrânia, onde o mundo todo está mobilizado para ajudar a Ucrânia a se defender do Putin. O mundo todo não, né? Mas sobra do mundo livre. Isso me pareceu muito direto que ele falou. Varrer para baixo do tapete não adianta, vamos parar de varrer o Putin para baixo do tapete, ele está aí, então vamos aproveitar agora, onde existe uma clara situação de agressão, uma clara situação de invasão, uma clara situação de imperialismo, vamos aproveitar agora para não simplesmente deter as tropas do Putin, no ponto em que eles já conseguiram invadir da Ucrânia, mas para acabar com o Putin, não como pessoa, não sei se ele quer matar o sujeito, mas acabar com a estratégia do Putin, acabar com o putinismo, acabar com essa forma de exercer o poder e de expandir o poder. E nisso, a gente precisa, acho que, cada vez mais estudar, no Brasil, como é o sistema de poder na Rússia, porque o nosso está ficando muito parecido. O nosso sistema de poder do corruptariado, a ditadura do corruptariado, eu acho que ela se parece mais, ela se modela mais na Rússia de Putin do que exatamente na China do Partido Comunista Chinês, que é tudo muito
ajeitadinho, né? O Brasil é mais bagunçado, assim como a Rússia também. A Rússia é um paradigma mais próximo, onde você tem uma falsa democracia, cada 4 anos ou 6 anos tem eleição presidencial na Rússia, né? Você tem partidos políticos, você tem imprensa, então é diferente nominalmente da China. Então, é mais parecido com o Brasil, onde você tem também eleições, você tem partidos políticos, você tem, teoricamente, uma divisão de poder, mas onde, na prática, o poder está todo concentrado numa determinada figura, que é o Putin, e no grupo em torno dessa figura, né? A diferença aqui no Brasil, acho que o Lula não é o Putin brasileiro, não existe um Putin brasileiro, existe aquele grupo politburo brasileiro que está ali gravitando no centro do poder, mas você tem, então, na prática, um grupo muito pequeno de pessoas, 10, 20, 30, que governam o país, tanto na Rússia quanto no Brasil, mas com uma fachada, tipo, olha, tem eleição, tem parlamento, tem judiciário, né? Só que na Rússia não existe independência nenhuma, nem do judiciário, nem do legislativo, né? No Brasil, os 3 poderes também estão juntos no mesmo processo, como a gente sabe, não existe independência entre eles, né? No Brasil também a diferença é que não existe esse primado que tem na Rússia. Na Rússia só tem o executivo, só tem o Putin, que não é executivo, porque só faz sentido falar de poder executivo quando você tem 3 poderes. Quando o poder é todos, você não tem o poder executivo, você tem aquele poder central. No Brasil, não existe essa centralidade, né, do que seria, então, o executivo, nem mesmo do Supremo, nem mesmo do Legislativo. Existe o triângulo em que a bola está sempre rodando entre eles. Mas o fato de que as instituições são de fachada nos coloca muito próximos. E a corrupção, né, que é o sistema de poder permanente na Rússia e no Brasil. Na Rússia parece que qualquer transação econômica a partir do equivalente a 20 milhões de dólares, isso antes da guerra na Ucrânia. Agora, não sei se no período de guerra seja um pouco diferente, mas assim que era na Rússia. Na Rússia de Putin. Qualquer transação nessa faixa de 20 milhões de dólares para cima passa pela mesa do Putin. Então, né, qualquer empresa que vai ser aberta, que vai ser fechada, qualquer acordo de uma empresa que vai dar um empréstimo para outra, um banco que vai dar um empréstimo para uma empresa que está falindo, ou alguém que quer vender suas propriedades na Rússia para ir para o exterior, isso tem que passar pela mesa do Putin, né? E pode ser autorizado ou não. Então, digamos, tem um empresário lá que tem um negócio, sei lá, de uns 40 milhões de dólares, ou seja, muito para nós, mas não é uma empresa tão grande assim, e que não está gostando do ambiente de negócio na Rússia. Ele resolve, então, vender. Estou falando do cenário antes da guerra, hoje seria mais complicado ainda, mas ele resolve vender. Então, né, se fosse um mercado normal, tá, ele, né, encontra compradores para suas ações ou para a sua própria empresa, vende pelo preço que ele conseguir e, né, transfere aquele dinheiro e vai embora para o exterior. Na Rússia não é assim, não. Não, né? Então, se esse cara não está gostando, porque ele é meu inimigo, ele é inimigo político do meu aliado lá em Novosibirsk, não sei o quê, então ele não vai vender coisa dele por 20 bilhões, nem por 30 milhões, nem por 30, não. Né? Não vai ser realizada essa operação, ele vai ter que ficar lá bonitinho, né? E se ele resolver ir adiante e vender esse dinheiro, ele vai ser preso sob a alegação, né, de que cometeu alguma fraude ou que foi contra o Estado Democrático de Direito, alguma coisa. Né? Mas, a menos que, né, estou imaginando aqui, esse hipotético empresário, então tá bom, o meu negócio, assim, eu venderia por 40 milhões para ir embora do país, mas então eu vendo por 40 milhões, porque eu já tenho um comprador interessado, mas então, Putin, eu te dou 20. Então tá bom, então você pode vender. Então, é o tipo de coisa que acontece na Rússia, é assim que funciona. No Brasil, a gente pode imaginar que cada vez mais está chegando dessa maneira. Acho que a Rússia está muito melhor estudada
do que o Brasil. Por quê? Porque existem ainda, e ao longo dos últimos 20, 30 anos, existiram muitos jornalistas, tanto russos quanto ocidentais, que se especializaram em Rússia, investigativos, que moraram na Rússia e tentaram entender como funciona a estrutura de poder real na Rússia, publicaram seus livros, esses livros estão surgindo cada vez mais, agora pelo interesse renovado que existe na Rússia, mas nesses últimos 3, 4 anos, já desde antes da guerra na Ucrânia, surgiram dezenas de livros, pelo menos uma dezena de livros muito interessantes de jornalistas, novamente, tanto ocidentais quanto russos, sobre essa estrutura de poder. No Brasil não tem isso, né? Porque a gente sabe o papel que a grande imprensa tem. Os jornalistas não são mais jornalistas investigativos, são jornalistas narrativos, né? Jornalistas que simplesmente reproduzem o briefing do governo, o briefing da estrutura de poder, são todos propagandistas, né? E os pouquíssimos jornalistas investigativos são perseguidos ou estão fora do Brasil, com menos recursos para investigar, né? Mas existem, claro, só que não tem a dimensão, os recursos que têm os jornalistas investigativos russos. Por isso que a gente entende, a gente vê mais como funciona a estrutura de poder na Rússia. Mas se a estrutura de poder no Brasil fosse melhor investigada, acho que a gente veria os parentescos, né? Então, enfim, esse é outro aspecto. Claro, não foi o Zelensky que falou isso, mas para mostrar como o Brasil está muito perto dessa luta, Rússia e Ucrânia, né? A gente está muito... poderia estar muito identificado com essa luta. Porque o que é Zelensky, o que é a Ucrânia? São oriundos de um gigantesco processo popular de acabar com um regime corrupto que estava justamente transformando a Ucrânia numa pequena Rússia, né? Que estava russificando a Ucrânia, não só no sentido de órbita geopolítica, mas que vinha construindo um sistema de corrupção aliado ao Putin na Ucrânia. O povo ucraniano foi para as ruas, morreram dezenas de pessoas lutando contra a polícia em 2014, né, para acabar com esse sistema. Depois elegeram um presidente que acabou ficando meio para lá e para cá, que foi o Poroshenko, e finalmente elegeram o Zelensky com base no combate a esse sistema de corrupção. Então, o Brasil está lá, o povo brasileiro, de certa forma, está lá, representado por esse movimento que levou, né, Zelensky à presidência e pela resistência deles contra o Putin. Quer dizer, o que eles podem perder não é só o território, é serem forçados a se tornarem uma república do corruptariado lá também, né? Então, nós estamos muito presentes ali. Estamos muito presentes ali naquele cenário, né? Ele faz muita diferença para o Brasil. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui